Olá, pessoal! Eu sou a Luísa Bonin, da equipe da Aliança Empreendedora, e nessa aula do Tamo Junto, nós vamos mostrar uma forma de você planejar as tarefas do seu dia a dia. Se você já assistiu a videoaula Como Gerenciar Melhor Meu Tempo, aqui no Tamo Junto, já sabe o que precisa fazer antes de organizar as tarefas e de escolher uma ferramenta que te ajude a gerenciar essas tarefas. Porém, se você ainda não assistiu, assista, pois é muito importante você ter claro na mente o que precisa priorizar na hora da organização e entender o que a organização do tempo significa em sua vida. Bom, supondo agora que você já tenha assistido a aula, vamos lá? Como eu posso organizar o meu dia e escolher quais atividades realizar? Como vimos na aula de gerenciamento de tempo, depois de pensadas as metas e priorizadas as ações, sabendo o que você precisa atingir a médio e a longo prazo, está na hora de planejar o dia a dia. Planejar cada dia, fazendo uma lista de tarefas a serem realizadas, é um hábito a se adquirir. É importante que isso seja feito todo dia e, de preferência, no final do dia anterior. Assim, você aproveita para ver quais foram os resultados daquele dia e listar o que ainda precisa ser feito para o próximo dia. Começar um dia sem saber quais são suas prioridades faz com que você inicie suas atividades sem saber o que resolver primeiro. E isso faz com que você vá resolvendo as coisas sem perceber quais são os objetivos. Existem muitas formas de se organizar. E o objetivo dessa aula é apresentar para vocês uma forma de planejar e algumas dicas que possam ser úteis para você não esquecer nenhuma tarefa. Além disso, fazer tudo isso sem se desconcentrar e, consequentemente, sem perder muito tempo. Uma forma interessante para organizar o seu tempo e suas tarefas pode ser a seguinte: comece dividindo o seu tempo do dia em blocos, manhã e tarde, blocos de 3 horas, ou da forma como for melhor para o seu cotidiano. Na divisão desses blocos, leve em consideração as seguintes informações: quais são os períodos em que você é mais produtivo? Quais são os períodos do dia que são mais tumultuados? Em que local você está em cada um desses períodos? Escritório? Casa? Em algum trabalho externo? Isso irá ajudar você a distribuir as suas atividades de modo a utilizar melhor o seu tempo. Liste as atividades que fazem parte da sua rotina, as que você mais realiza, e coloque o tempo que você vai levar para realizar cada uma delas. Seja realista. Quando surgirem atividades novas à sua rotina ou pontuais, tente fazer uma previsão do tempo em que você vai levar para realizar essa ação. Com os blocos de atividade e os tempos das atividades definidos, é o momento de relacionar as atividades com os blocos de tempo. Por exemplo, atividades de estudo, melhor fazer à noite. Rotinas administrativas, primeiro bloco da manhã. Ligações, início da manhã e fim da tarde. Na hora de fazer essa relação, leve em consideração o tempo e a facilidade das atividades, com o período em que você tem mais ou menos concentração e também com a disponibilidade das outras pessoas que você precisa para realizar a atividade. Por exemplo, com o horário de funcionamento das lojas, caso você precise comprar alguma coisa. Considere também qualquer outro fator que você achar importante. Outra questão importante para te ajudar na gestão das suas atividades é classificar a sua lista de coisas a fazer por prazo e importância das atividades. Mas como isso funciona? Defina as categorias que achar importante para classificar as suas tarefas. Use no máximo 6 categorias. Nós iremos trabalhar aqui com 3 categorias para exemplificar. São elas: rotina, atividades corriqueiras como ler e-mail, arquivar documentos, ler jornais, pagar contas, etc. Importante: atividades relacionadas ao seu objetivo, com prazo determinado e que, se não forem cumpridas, vão afetar o seu trabalho e os seus resultados. Urgente: fatos extras
ou atividades importantes que não foram realizadas no tempo previsto e que precisam ser realizadas rapidamente. Essas atividades urgentes podem ser aquelas que acabam te deixando ansioso enquanto não estão cumpridas. Com base na sua coluna de prazos, passe as atividades para a sua agenda, distribuindo nos blocos do tempo que você dividiu. Encontre uma forma de destacar os prazos importantes e os prazos finais. É o que se chama de marcadores de tempo. Mais uma vez, seja realista com o tempo em que você gasta para cada atividade. Se você leva, por exemplo, 1 hora para fazer uma atividade física e mais 20 minutos de locomoção, separe no mínimo 1 hora e 30 minutos para essa atividade. Lembre-se também de deixar intervalos entre uma atividade e outra, de 10 a 20 minutos. Esses intervalos servirão para atividades extras, relaxamentos e compensar também possíveis atrasos. Use algum tipo de agenda. Se for uma agenda manual, deixe aberta em cima da mesa. Se for eletrônica, coloque um alarme a cada ação. Tome cuidado para não usar 2 tipos de controle, como 2 agendas, 2 blocos, 2 lugares diferentes. Desse jeito, você pode acabar se confundindo, encavalando atividades e esquecendo de algumas delas. Não esqueça de eliminar as coisas que podem dispersar a sua atenção, pelo menos no momento em que você está realizando a atividade. E tenha uma coisa sempre em mente: se você não sabe dizer não, quem controla o seu tempo são as outras pessoas. Fique atento a esse ponto. Você pode ser muito bom ao listar as suas tarefas e acabar se perdendo na medida em que o dia vai passando, com a realização de atividades urgentes, com os incêndios que aparecem para ser apagados e com os pedidos de diferentes pessoas. Você acha que isso acontece com você? Se a resposta for sim, comece a prestar atenção nas decisões que você tem tido ao decorrer do seu dia. Não quer dizer que você só precisa dizer não, mas avalie o quanto vale a pena e o impacto que dizer sim vai fazer para alcançar os objetivos e tarefas do seu dia a dia. Se imprevistos acontecerem, respire fundo, renegocie prazos com os envolvidos e replaneje as suas atividades. Pronto! Agora que você já sabe como se planejar, eu vou dar algumas dicas de ferramentas que você pode usar. Agenda física, agenda eletrônica. Muitos e-mails possuem a função agenda. Nesse caso, você receberá e-mails avisando dos compromissos. E você pode, inclusive, colocar tarefas como se fossem compromissos, reuniões, para que você realmente faça aquela ação naquele dia, sem esquecer e sem achar também que o seu dia está livre para marcar outros compromissos. Agenda no celular. Além da agenda regular, muitos celulares e smartphones têm a função de sincronizar a agenda do e-mail com a agenda do celular. Dessa forma, tudo que você cadastra em um aparelho aparece automaticamente no outro. Para muitas pessoas é muito útil. Se você utiliza muito o computador, pode usar vários aplicativos gerenciadores de tarefas disponíveis gratuitamente. É só fazer uma pesquisa. O mais importante é você usar uma ferramenta sem esforço. Ou seja, se você já usa muito e-mail, não perca tempo. Use a agenda do e-mail ao invés de outro aplicativo online. E nunca se esqueça que agendas online têm sempre o risco de você não conseguir acessá-las em alguma situação. Por isso, não menospreze a velha amiga agenda de papel. Agora, de nada adianta planejar as tarefas se não conseguir se concentrar no momento em que você precisa de fato realizá-las. Por isso, aqui vai a nossa última dica. Não deixe a caixa de e-mail aberto, desligue o celular, feche todas as outras janelas do navegador de internet que não estejam ligadas à sua tarefa e avise as pessoas do seu trabalho que você estará indisponível por um tempo e que só poderá atendê-las no final da tarefa. Agora que você já sabe como organizar as suas tarefas e como dividi-las no seu dia, eu vou dar uma dica de como você pode fazer para se concentrar melhor enquanto está realizando elas. Um método que efetivamente
pode te ajudar a melhorar os seus hábitos de concentração é o chamado Pomodoro. Essa técnica foi desenvolvida por Francesco Cirillo no final dos anos 1980 e ela funciona da seguinte forma: escolha uma tarefa a ser executada na sua lista. Junto com isso, ajuste um alarme para 25 minutos ou fique cuidando do relógio. A técnica se chama Pomodoro, pois ela faz referência àqueles relógios de cozinha em um formato de tomate. Pomodoro significa tomate na língua italiana. Para facilitar a utilização dessa técnica, nós vamos chamar cada 25 minutos de Pomodoro. Bom, agora trabalhe na tarefa até que o alarme toque ou até que dê os 25 minutos. Se você terminar a tarefa, risque ela da sua lista. Faça então uma pausa curta, de 5 minutos. Você pode usar esses minutos para fazer o que quiser. Ir ao banheiro, pegar um café, entrar num site, redes sociais. Aproveite! Agora, terminados os 5 minutos, escolha outra tarefa e ajuste o tempo novamente. Se não terminou a tarefa anterior, termine-a. A cada 4 pomodoros, faça uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos. Usando essa técnica, você também irá começar a entender quanto tempo leva para fazer cada ação e a começar também a encaixar melhor as suas tarefas nos seus 25 minutos de cada pomodoro. Com todas essas dicas, você já pode dizer adeus aos dias desorganizados e ao estresse de não conseguir fazer tudo o que você planejou para o dia. É só colocar tudo isso em prática. Vamos lá?